Bate-bola Nacional. Apresentação. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Rafael Espíndola. Controle geral, Nelson Soares. Atlético Paranaense, Flamengo, Fortaleza e Atlético Mineiro são os semifinalistas da Copa do Brasil. Vasco da Gama abre 24ª rodada do Brasileiro B. Estes são os destaques de hoje. Me amarro nesse timão que joga com coração e veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Nacional. Fique por dentro. Com o meu boa tarde, que eu não dei na abertura, então dou agora boa tarde. Então vamos saber dos resultados desta quarta-feira e os jogos de hoje. E vamos começar com os resultados desta quarta-feira. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro garantiu vaga às semifinais ao bater o Fluminense por 1-0 e vai encarar o Fortaleza, que venceu o São Paulo por 3-1. Flamengo, no Maracanã, com público, venceu o Grêmio por 2-0, está classificado, vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Liga dos Campeões da Europa, o Besiktas perdeu para o Borussia Dortmund 2-1, o Tiraspol venceu o Shakhtar 2-0, o Atlético de Madrid ficou no empate com o Porto 0-0, o Clube Bruges empatou com o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e Lionel Messi em 1-1, a Inter de Milão perdeu para o Real Madrid 1-0, gol do brasileiro Rodrigo, o Liverpool venceu o Milan 3-2, o Manchester City goleou o Leipzig por 6-3 com direito a gol do Gabriel Jesus e o Sporting foi goleado em casa pelo Ajax por 5-1. Liga Europa, o Legia da Polônia venceu o Spartak Moscou da Rússia por 1-0. Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, o Brasil estreou com vitória, bateu o Peru por 3-0. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 jogos. Às 7h tem CRB e Vasco, Cruzeiro e Operário. 9h30, a bola rola para Remo e Avaí pelo Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei. 7h30, horário de Brasília, o Brasil encara a Argentina e pela Copa do Mundo de Futsal, o Brasil volta à quadra para enfrentar a República Tcheca. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Copa do Brasil. E estão definidas as semifinais da Copa do Brasil. Vamos destacar o encontro de Flamengo e Grêmio. Rafael Monteiro. O Flamengo confirmou o favoritismo contra o Grêmio e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Os rubro-negros derrotaram os tricolores por 2-0 nesta quarta-feira com 2 gols de Pedro. A equipe carioca já havia vencido o confronto de ida por 4-0. Na próxima fase, o Flamengo vai encarar o Atlético Paranaense, que eliminou o Santos. As duas equipes garantiram premiação de 15 milhões de reais. O Flamengo entrou em campo com um time misto, já que além da vantagem adquirida no primeiro jogo, atletas como Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego e Felipe Luiz se recuperam de lesão. Sobre a previsão de retorno desses jogadores, o técnico Renato Gaúcho diz que não tem como confirmar a data. É difícil de falar, né? Porque a gente tem reavaliado esses jogadores diariamente, eles têm treinado, mas eu converso bastante com eles, departamento médico também. Eu vou muito pelo que o jogador me passa, eles têm se recuperado bem, mas são lesões perigosas. Então é difícil de falar hoje quando que eles vão voltar. No próximo domingo teremos um novo Flamengo e Grêmio no Maracanã, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, competição em que o clube gaúcho está em situação delicada, na zona de rebaixamento. O técnico tricolor, Filipão, acredita em um bom jogo no Maracanã. E para o jogo do domingo eu levo que nós estamos com uma possibilidade boa de montarmos uma boa equipe já para domingo também, e sabedores de como o Flamengo se posiciona muito mais em campo, acredito que nós vamos ter um jogo ainda melhor do que o que foi hoje. Diferente da partida de ontem, a tendência é que domingo não haja presença de público. Isso porque o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Felipe Bevilacqua, derrubou nesta quinta-feira a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. E o Fortaleza conseguiu um feito inédito nesta Copa do Brasil. Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Astrid Nick, boa tarde, Mário Silva, a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Fortaleza chega pela primeira vez na história a uma semifinal da Copa do Brasil. Venceu ontem à noite por 3-1 o São Paulo na Arena Castelão. No primeiro jogo tinha empatado em 2-2 no Morumbi e ontem ganhou com folga. Esse último gol do São Paulo já foi no finalzinho. Se você me permite, quero ressaltar, né, me meter na sua matéria, essa trajetória começou, vale a gente lembrar, com o Rogério Ceni. É verdade, o Rogério Ceni foi importante, mas o Fortaleza vem se estruturando. Bem, né? Também. A bola não entra por acaso, né, Astrid? Tem certeza. Tudo por trás, uma boa administração, uma boa gestão. Banco. E às vezes um bom resultado como esse, né? Não é um resultado que está sendo construído agora. O Fortaleza também vai muito bem no Campeonato Brasileiro, está em 4º lugar. E esse técnico argentino, Pablo Vojvoda, muito bom, fala sobre a classificação inédita do Fortaleza. Não ruim, mas momentos de dúvida. ¿Sí? Eles apoyaron mucho más. Ese es el torcedor de Fortaleza. Eu me siento identificado con esa manera de actuar de torcedor. Análisis de partida, eu acho que Fortaleza hizo tácticamente una partida muy inteligente, una partida con esfuerzo y un espíritu colectivo con esforço e se consigue uma justa classificação. Justíssima classificação. Do outro lado, foi um embate de duelos de técnicos argentinos, né? Tinha o Pablo Vojvoda pelo lado do Fortaleza e do outro lado o Hernan Crespo. Esse aí tá numa situação bem periclitante. A corda tá no pescoço? Tá bem no pescoço. Provavelmente, se não vencer o Atlético Goianiense no próximo domingo pelo Brasileirão, provavelmente vai perder o cargo. E ele fala sobre esse momento e o que ele vai tentar fazer agora no Brasileirão com São Paulo. É a meta principal. Com as mesmas pessoas, com o mesmo elenco, que também entendo, com todas as dificuldades, sabendo que temos um ano de transição e ficar fora em 2 quartos de final de Copa Libertadores e Copa Brasil dá uma grande tristeza porque queremos ganhar, porque queremos competir ao máximo e quando acontece algo assim é muita tristeza, é muito dolor. Momento de muito dolor, muita tristeza para o Hernan Crespo do São Paulo. Hernan Crespo que conseguiu tirar o São Paulo de um jejum de 9 anos sem títulos, mas vai mal no Brasileirão. O São Paulo está à beira da zona do rebaixamento, foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil, enfim, mas a diretoria do São Paulo veio a público, disse que garantindo o técnico, mas mais um mau resultado no próximo domingo, dificilmente ele permanece no cargo. Conhecemos esse filme, não é, Rodrigo? É verdade. Bom, com a classificação para as semifinais, o Atlético Mineiro confirma a boa fase. O Atlético Mineiro vai encarar o Fortaleza nas semifinais da Copa do Brasil. A classificação aconteceu após o Galo bater o Fluminense nesta quarta-feira por 1-0 com gol de Hulk, de pênalti. No jogo de ida, os mineiros já haviam vencido os cariocas por 2-1. Lutando por título em 3 frentes, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o técnico Cuca pede cautela sobre a possibilidade de ser campeão de tudo. A gente está numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, já ganhamos o Mineiro, estamos aí encabeçando o Brasileiro. Isso não significa nada. Na verdade, significa só que você ganhou o Mineiro. Isso aí ninguém te tira. E daqui para frente tudo pode acontecer. É um momento que você pode ganhar 3 títulos, você pode ganhar 2, pode ganhar 1, pode não ganhar nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sucesso e o fracasso, a distância é muito curta. O próximo compromisso do Atlético será no Mineirão contra o Sport no sábado. O Galo é o líder isolado da competição, com 42 pontos conquistados, 7 a mais que o vice-líder Palmeiras. Já o técnico do Fluminense, Marcão, falou sobre a eliminação na competição nacional. Sabíamos que íamos enfrentar uma grande equipe. É lógico que a gente queria sair daqui com um resultado muito positivo, lutar com essa classificação para o Rio de Janeiro. Infelizmente não deu, fizemos uma boa partida diante de uma equipe que é muito bem treinada. O Fluminense volta a campo na segunda, quando vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Meu caro Mário Silva, essa classificação aí para a final, ou melhor, semifinal da Copa do Brasil, teve alguma surpresa para você? Mário Silva.
Boa tarde. Boa tarde. Não, porque veja só, o São Paulo, que poderia surpresa, só olhar a classificação dele no Nacional, dele do Fortaleza, o Fortaleza passa pelo melhor momento, avançou. O Flamengo tinha vencido o Grêmio por 4-0, o Grêmio é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. Avançou. O Atlético Mineiro dispensa apresentações, é líder e isolado. Pegou o Fluminense, que está no meio da tabela. E para fechar, o Atlético Paranaense já tinha vencido o Santos no primeiro jogo, venceu no segundo. O Santos está muito complicado, a vida do Santos, vários jogadores jovens ainda. E agora vamos para a semifinal. Eu arrisco dizer que está dando cheirinho de Flamengo e Atlético. Está dando. Mas não quer dizer que vai acontecer. Beleza. Campeonato Brasileiro Série A. Meu caro Mário Silva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva derrubou a liminar que permitia ao Flamengo ter público em seus jogos pelo Brasileirão. A derrubada aconteceu na madrugada desta quinta-feira pelo vice-presidente da entidade, o Felipe Bevilacqua. Com isso também cai a carta que 17 clubes enviaram à CBF pedindo o adiamento da rodada 21, programada para este final de semana. A liminar está suspensa até a próxima reunião do Conselho Técnico dos Clubes da Série A no dia 28. Por outro lado, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou uma portaria que permite a presença do público nos estádios. Mário, resolve uma coisa aqui e começa outra coisa lá? A verdade parece... Espero que não seja um jogo de cartas marcadas. Por quê? De sã consciência, era muito difícil, não impossível, que o Grêmio revertesse o placar do Flamengo 4-0. Então, deixa jogar com o público e na madrugada do dia que o jogo está acontecendo, caça liminar. Por que não caçou antes? Muito bem. Aí agora vem o jogo do campeonato. O jogo do campeonato é o domingo, de noite, 8h30 da noite. Esse jogo vai ter público? Não vai ter. Mas qual é o interesse maior do Flamengo em ter público? No meu entendimento, é o jogo com o Barcelona de Guayaquil, que na escala da liberação de público é o que tem mais público liberado. É o da próxima quarta-feira. E já aí não é mais da alçada da CBF, é da alçada da Conmebol. O Rodrigo Ricardo vai acrescentar, antes de você comentar, vai acrescentar os detalhes. A gente está falando de público nos jogos, né? O governador do Amazonas, o Wilson Lima, confirmou que a partida entre Brasil e Uruguai no dia 14 de outubro, na Arena da Amazônia em Manaus, terá 30% de público, o que equivale a cerca de 13 mil pessoas, Astrid. E aí, Mário? E aí que, gradativamente, dependendo das condições sanitárias, as coisas serão liberadas. Agora, eu só não entendi, quer dizer, eu entendi, mas não compreendi, subentende que se não tem liminar, o campeonato ia parar, mas o Atlético também tinha autorização de jogar, não jogou porque não quis, depois daquela balbúrdia. E o que me irrita mais ainda é que até o jogo terminar estava tudo uma maravilha. Eu não vi ninguém dos que estavam transmitindo falando de aglomeração, não sei o que lá. Acabou o jogo, acabou o milho, acabou a pipoca, aí surgiram as matérias de aglomeração, algumas. Tem aglomeração. Lógico que vai ter sempre um espírito de porco que vai tirar a máscara, vão ter sempre que vão se agrupar, mas isso não precisa ter estádio para acontecer. Pertinho do estádio, para quem conhece bem o Rio, na Praça Banhagem, e uma aglomeração imensa na frente dos bares. Perto da minha casa, idem. Então, o vento que venta, quando eles têm os direitos, eles ficam calados. Quando eles não têm os direitos, eles falam. Tem que falar sempre. Eu venho falando há muito tempo que acho cedo liberar público, mas não vou mudar de opinião de acordo com o que eu vou transmitir ou não. Tá falado. Campeonato Brasileiro Série B. E logo mais o CRB e o Vasco da Gama abrem a 24ª rodada da competição, Rodrigo.
É isso aí, Astrid, jogo pela 24ª rodada do Brasileirão do Série B, jogo às 7 da noite no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CRB é o 4º lugar do campeonato, o Vasco é o 10º, mas esse jogo marca a estreia do técnico Fernando Diniz, que pode colocar em campo os 3 últimos reforços que o Vasco contratou, que é o zagueiro Valber, o atacante equatoriano John Sanches e o meia Nenê, que 40 anos, resta saber se ele vai começar já como titular e se ele vai ter fôlego para uma sequência de jogos. Essa é a questão. Vai ter fôlego, Nenê? Não, isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Já acontecia isso também antes. Os últimos 2 anos também já tinha essa coisa de, às vezes, não dá para dobrar um jogo e tal. É claro que eu vou querer estar em todas, poder ajudar o máximo que possível, mas também tem que ver o melhor pro time, né? Então, tem horas que eu não vou... Se não der para dobrar ou não conseguir jogar 5, 10, 15 jogos seguidos, não tem... Isso é uma coisa que a gente conversa e vai ser tranquilo. Eu já estava acostumado com isso também. E o que for melhor pro time, a gente vai estar à disposição. Tá aí o Nenê, o camisa 77 do Vasco. Lembrando que hoje de manhã teve uma paralisação dos trabalhadores em São Januário, os trabalhadores do Vasco, reclamando 2 meses de salários atrasados. Vasco e CRB já jogaram 13 vezes na história. O Vasco tem 10 vitórias, empatou 2 vezes, só perdeu 1 vez pro CRB. Mas nesse momento o CRB tá melhor, Street. Olha só, Mário Silva, funcionários do Vasco paralisaram por falta de pagamento há 2 meses, mas contrataram o Nenê com 30% do que ele ganhava lá no Fluminense, mas te garanto que é muita grana. Os 30% já pagam pelo menos 5 funcionários. Ou mais. Ou mais. Essa conta eu não consigo entender. Não entendo. Você pode contratar até e eles vão dizer assim, mas é o patrocinador que paga. Mas vocês podem contratar até o Cristiano Ronaldo, mas tem que pagar os caras que estão trabalhando, gente. Agora, o Nenê já vinha não jogando lá, mas pode entrar em campo. Acho que o Nenê vem para botar o cano na cara do gol. Pelo menos uma vez por partida, que é um bom negócio. Eu acho que o Vasco tem que começar a ganhar. Estou dizendo isso, há um tempão. O Botafogo começou a ganhar, já está lá em cima. Golbol. O Campeonato das Américas de Golbol, marcado para acontecer entre os dias 15 e 22 de outubro em São Paulo, foi adiado para fevereiro de 2022. A Federação Internacional de Esportes para Cegos acatou um pedido da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais para remarcar o evento, tendo em vista as dificuldades que as seleções de fora teriam para cumprir todas as exigências sanitárias por conta da pandemia. Além do Brasil, 9 países estavam confirmados no torneio. A Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos e Peru disputariam as categorias feminino e masculino. A Venezuela mandaria apenas sua seleção masculina e o Equador somente a feminina. A competição adiada para 2022 será realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo. E a FIFA, Mário Silva, liberou agora pela manhã um ranking atualizado de seleções após os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A atual campeã mundial, a França, caiu. A Inglaterra subiu. A Bélgica segue em primeiro lugar, assim como o Brasil manteve a segunda colocação. Classificação justas até agora, Mário? Eu não sei, não. Esse ranking é meio fajuto, sabia? Não entendo esse ranking, não. Pra você, quem seria a primeira colocada? Foi uma boa pergunta. Sabe por quê? A gente não vê mais essas seleções em confronto com as seleções daqui da América do Sul. E isso que vem atrapalhando o Brasil na Copa do Mundo. Ah, sim. Uma coisa é jogar, outra coisa é ver. Eu particularmente gosto da seleção da Bélgica. Gosto. E gosto também da seleção da Alemanha, que é uma seleção mais pesada, mais forte. Mas falta muito tempo para a Copa do Mundo ainda. Os caras querem botar a Copa de 2 em 2 anos. Eita fé. Pois é. Acabou, minha gente. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas você tem logo mais, às 18 horas e 40 minutos, em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã, às 12 horas e 40 minutos. Boa tarde. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola. Bate-Bola Nacional.